Quando você escolhe viver com alguém, se torna responsável por outra pessoa. Quando você escolhe ser pai, se torna responsável por uma nova vida. Quando você escolhe um candidato, não está só escolhendo números, mas se torna responsável por um novo futuro. E quando você escolhe Unimed para seus colaboradores, se torna responsável pela realização de muitos outros sonhos. Unimed Erechim, você é responsável pelas suas escolhas. E a gente quer participar de todas elas. Olá, estamos iniciando mais um programa 20 é Saúde aqui pela TV Erechim. A nossa convidada de hoje é a nutricionista esportiva Vanessa Maralodi. Ela veio para Erechim para participar do 6º encontro de pesquisa científica em nutrição e da 7ª jornada de nutrição na URI Campus Erechim. A Vanessa, ela é formada na URI Campus Erechim, é pós-graduada em nutrição clínica funcional, pós-graduada em nutrição esportiva, suplementação e performance pela Universidade Gama Filho, é membro da Sociedade Brasileira de Nutrição Funcional e palestrante, autora, colunista de vários artigos. É um prazer recebê-la, Vanessa Maralodi. Eu que agradeço, né? Um grande prazer. E vamos trabalhar várias dicas aí para o povo, né? Dar muita informação e nutrição inteligente. Certo. Vanessa, acho que para ti foi um motivo assim, de orgulho, de satisfação, de ser convidada pela URI, a universidade onde você se formou, para estar aqui nessa jornada, né? Foi, com certeza. Inclusive, eu trouxe também para a URI, né, através da palestra, do curso, muita informação, novidade e justamente esse apetite pela nutrição esportiva, que é uma área fantástica, né, que nós temos muito orgulho de praticar, os atletas, esportistas, e fico mais feliz ainda pela URI ter me convidado, né, ter dado essa graça e para estar presente também. Uhum. Conta então pra gente esse caminho aqui da nutrição esportiva, né? O que te fez buscar isso? Perfeito. Então, a nutrição esportiva sempre foi uma área que eu gostei muito, que eu amei muito, né? Sempre foi a minha paixão. Então, quando eu entrei na universidade, na verdade, como primeira opção, eu ia fazer educação física, né? Em Santa Maria. Eu já tinha feito a inscrição, inclusive já estava tudo certo. Mas abriu a primeira turma de nutrição na URI Campus de Erechim. Aí, como diz, deu aquele plim-plim, né? As estrelinhas. E realmente surgiu maior vontade de fazer nutrição e fazer uma especialização em nutrição esportiva. E aí que começou essa área, né? Eu já comecei desde a faculdade a incentivar até mesmo trabalhos de corridas de rua, trabalhos com pesagem hídrica de atletas, sempre estimulando para esse lado da nutrição esportiva. E, querendo ou não, surgiu a oportunidade de eu ir para Florianópolis. E lá, sim, uma área que a gente trabalha muito com estética, atletas, maratonistas, o próprio Ironman que nós tivemos agora, né? O último final de semana, que eu tive 5 atletas participando e foi um maior orgulho ver eles melhorando o tempo, né? São mesmo vitoriosos. Então é uma área que é muito gratificante. E a minha também sempre sugestão é para quem, tanto os profissionais que queiram investir nessa área, que faça uma pós-graduação em nutrição esportiva e suplementação, né? Para ficar mais claro, para ter melhor essa captação de ideias também para lidar com a nutrição esportiva. Certo. Vanessa, você falou em Florianópolis, é lá que você tem a sua clínica, né? Como é que funciona essa clínica? Então, na nossa clínica nós temos uma equipe multidisciplinar, fisioterapeutas esportivos, psicóloga, nutricionista esportiva, médico do esporte e também trabalhamos com a massoterapeuta. Então, por que há essa importância de uma equipe multidisciplinar? Porque quando você trabalha desde uma pessoa que está fazendo uma atividade física, está iniciando, ou principalmente um atleta, essa equipe ela vai ajudar a melhorar o rendimento, performance e principalmente a parte psicológica. Porque é muito difícil hoje com todos, né, os afazeres que nós temos, trabalho, casa, problemas pessoais também, então isso acaba influenciando muito o atleta e a pessoa que começa a praticar uma atividade física. Então nós temos essa equipe para deixar quem entra na nossa clínica, né, muito satisfeito, saudável e sair de lá com um sorrisão no rosto. Verdade. Vanessa, hoje as mulheres, os homens também, né, eles estão bastante vaidosos, né? Estão procurando as academias, estão procurando fazer esses exercícios, melhorar a performance do corpo, né? Como é que é isso? Como é que é essa novidade agora, essa participação mais efetiva, assim?
Então, é fantástico porque você vê que os homens se preocupando mais com a saúde, até aspecto de pele, cabelo e principalmente a parte estética, para a nossa área é fantástica. Por quê? O homem ele precisa estar de bem consigo mesmo, é que nem a mulher. Se tem um dia ou outro que ela está meio baixa autoestima, não está muito legal, isso influencia. E para o homem, vem à tona agora a parte de nutrição também, para melhorar esses sintomas, deixar esse homem mais disposto, com mais energia, né? Maior capacidade de exercer os trabalhos dele, o dia a dia, e principalmente cuidar da suplementação esportiva, que cresceu demais no público masculino. Como é que é essa suplementação esportiva, então? Então, nós trabalhamos com suplementos esportivos, exemplo, a base de proteína, que é o Whey Protein. Então, são suplementos que vão melhorar a performance desse indivíduo, desse homem que pratica atividade física, seja musculação, corrida, ciclismo ou outras modalidades como lutas marciais, que eu trabalho muito também em consultório, que é o Muay Thai, o boxe, jiu-jitsu, MMA em geral. E também nós temos o grupo dos carboidratos, que hoje nós temos o oximase, maltodextrina, dextrose, que ajudam essa absorção e ajudam a recuperar o glicogênio muscular, que é, digamos assim, a energia que a pessoa exerce para fazer uma atividade física, chega ao final do exercício, ela já está esgotada. Então, é esse glicogênio muscular que nós precisamos ressintetizar, né, e melhorar. E ainda temos também os BCAAs, que são muito famosos, né, os aminoácidos de cadeia ramificada. Eles são utilizados para recuperação muscular, também para melhorar a definição corporal e evitar aquela dorzinha tardia, que ninguém gosta, né? Depois de levantar um bom peso. Você orienta também a indicação dos suplementos fitoterápicos e esportivos, é isso? Correto. Então, a fitoterapia era fantástica para todas as faixas etárias. Fitoterapia, então, a gente pega extratos de plantas, né? Extratos naturais para melhorar apetite ou mesmo diminuir a ansiedade, para acelerar o metabolismo, fazer com que você gaste mais calorias e otimize, né, a redução de gordura corporal, também para diminuir colesterol, triglicerídeos, e ainda a gente utiliza muito a fitoterapia também para crianças, né, para diminuir aquela ansiedade, aquele apetite voraz, né, deixar essa criança mais tranquila. Então, hoje, o público que eu trabalho, inclusive, é crianças, adolescentes, adultos, idosos, é um público em geral e que todos eles têm essas vantagens. Vanessa, como é que se faz uma avaliação do percentual de gordura corporal? Certo. Então, nós temos 2 métodos. Primeiramente, eu utilizo no consultório a balança de bioimpedância, tá? Ela é uma balança tetrapolar, ou seja, é através de 4 eletrodos conectados em mãos e pés, em extremidades. É uma novidade. Isso mesmo, é uma novidade muito legal. Nós já temos alguns anos em algumas clínicas, alguns locais já utilizando, mas eu trouxe também essa novidade para Florianópolis, utilizar com meus pacientes e com meus atletas, porque ela é muito precisa, né? É uma avaliação que tem uma qualidade muito superior, é uma avaliação muito legal. Você consegue também ver a idade metabólica desse paciente. Então, por exemplo, se você tem um paciente que está com 60 anos, mas ele é um atleta ou é esportista, cuida da alimentação, a idade metabólica dele pode estar lá nos 25. Olha aí. Legal, né? É legal. Muito bom. Bem legal. Olha, fala pra gente sobre a dieta da proteína. Existe essa dieta? Como é que funciona? Existe, né? A dieta da proteína, inclusive, eu oriento muito através de artigos, até de entrevistas, porque é uma dieta que ela pode ser perigosa se feita por muito tempo. Então, por isso que é legal esclarecer. A dieta da proteína, ela foi fundada para fazer com que pessoas que têm muita dificuldade de perda de peso tenham esse emagrecimento rápido. Ela é importante? Quanto mais proteína você colocar, você acelera mais o seu metabolismo. Mas tem que ter um porquê também. Se você não coloca um carboidrato com baixo índice glicêmico, essa pessoa vai ficar extremamente irritada, mal-humorada e vai prender o intestino se fizer somente a dieta da proteína. Então, por isso que tem que ter, né, o nutricionista para acompanhar e reavaliar todas essas alimentações, desde o café da manhã até o jantar. Então, a melhor opção, as combinações de uma proteína de alto valor biológico, que é, por exemplo, um ovo, um peito de frango, nós temos o Whey Protein também, mas em conjunto com uma batata doce, com arroz integral, né, um pão integral, que assim essa pessoa ela vai conseguir emagrecer com facilidade, mas ela não vai ter esses sintomas de irritabilidade e também prender o intestino. Mau humor?
Mau humor, meu Deus, aí tu sai de perto. Se a esposa fizer, então, ó, homens, corram, porque é perigoso. É pior que a TPM. Deus o livre. Pois é, você falou em ovo. Os benefícios do consumo do ovo. Então, nós temos na gema, ela é rica em vitamina D, tá? Que é importantíssima para prevenção de osteoporose, ela é importante para ganho de massa muscular e para o equilíbrio do nosso organismo. Também temos a presença da biotina, que é um nutriente importante até para a questão de concentração e foco, né? Então, para quem estuda muito, até mesmo adolescentes que estão estudando pré-vestibular ou para concurso, as pessoas que estudam para concurso, o ovo e de preferência o caipira, ele é o mais recomendado. Você pode consumir até 2 ou 3 ovos por dia, né? Cozido, ou pode fazer ele, aquele ovo pochê, feito na água, né? Sempre dessa forma. Eu utilizo muito para atletas, aí atletas mais de fisiculturismo, atletas que têm um estímulo maior para ganho de massa muscular, mais claras também. Então, muitas refeições deles são feitas algumas com 1 ou 2 gemas e o restante com mais claras. Porque você tem um alto valor de proteína, né, da clara do ovo, que é a albumina, ela é rica em albumina, e você tem uma qualidade total dos nutrientes, sem deixar sempre de utilizar a gema. Uhum. O que a gente observa muito, assim, Vanessa, é... minha amiga fez uma dieta, eu vou seguir aquela lá, né? E as pessoas são muito por isso, né? Receita de bolo, né? Receita de bolo. Infelizmente. E cada caso é um caso, né? Isso. Nós trabalhamos com a individualidade bioquímica de cada pessoa. Então, você sendo homem ou mulher, criança, adolescente, você tem um metabolismo diferenciado. Então, não é uma receita que você pegue na internet ou numa revista que vai dar certo, tá? O que acontece? Nós fazemos avaliação em consultório das vitaminas e minerais, hormônios, como é que está todo esse equilíbrio, colesterol também, para fazer um planejamento alimentar personalizado. Também é avaliado a rotina, que é muito importante, então, o tipo de atividade física, se a pessoa pratica ou não, se o trabalho dela é muito extenuante, se trabalha de dia ou muitas vezes troca o dia pela noite. Então, receita de bolo não funciona, não recomendo. O ideal é você procurar um profissional que faça uma dieta personalizada e com certeza você vai ter muito mais benefícios. Uhum. Você falou em avaliações, avaliação do treinamento físico também? A avaliação, então, a parte da rotina de exercício físico é muito importante. Nós sempre conciliamos também com o educador físico, que é um outro profissional que nos ajuda muito. Então, é sempre recomendado que, se essa pessoa nunca praticou atividade física, que vá numa academia próxima, converse com o educador físico, ele vai ver o seu físico, ele vai ver o melhor exercício que vai se adequar, né? E como o papel de nutricionista esportivo, a gente já tem mais experiência em várias modalidades esportivas, a gente já sabe mais ou menos o tempo, a carga, então a gente consegue melhorar também a alimentação e suplementação para aquele tipo de atividade. Um trabalho muito comum que eu faço em Florianópolis é lidar diretamente com personal training, com os educadores físicos dos meus pacientes, para adequar o máximo possível e deixar esse paciente nos trinques. Ok, nós estamos conversando com a nutricionista esportiva Vanessa Maralodi. Faremos agora um breve intervalo e já retornaremos. Quando você escolhe viver com alguém, se torna responsável por outra pessoa. Quando você escolhe ser pai, se torna responsável por uma nova vida. Quando você escolhe um candidato, não está só escolhendo números, mas se torna responsável por um novo futuro. E quando você escolhe Unimed para seus colaboradores, se torna responsável pela realização de muitos outros sonhos. Unimed Erechim, você é responsável pelas suas escolhas. E a gente quer participar de todas elas. Estamos de volta com o programa 20 é Saúde, aqui pela TV Erechim, hoje entrevistando a nutricionista esportiva Vanessa Maralodi. A Vanessa, eu repito, ela veio de Florianópolis para participar do 6º Encontro de Pesquisa Científica em Nutrição e a 7ª Jornada de Nutrição da Unicampus Erechim. E aqui, então, em nossa cidade, ela participou palestrando, dando as informações. Uma perguntinha assim bem interessante, Vanessa. Dicas para acabar com a celulite. Esse é um grande problema, né? Com certeza, é o terror de toda mulher, né? A gente não suporta ver aquele buraquinho nos incomodando. Então, vamos lá. Dicas bem especiais para você diminuir os sintomas da celulite. Primeiramente, muita água.
tá? A mulher que tem, geralmente, aquela celulite, porque ela existe em vários graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3. Então, quanto maior a celulite e quanto mais dolorida ela for, mais água você tem que ingerir. Então, de 2 a 3 litros. E a minha sugestão, que pelo menos 500 ml que você consuma durante o seu dia, seja chá de cavalinha, hibisco ou chá verde. Esses fitoterápicos, eles ajudam na diurese, eles ajudam a diminuir a retenção de líquido e melhoram esse aspecto da celulite. Outra dica fantástica. Como é que cavalinha? Cavalinha, hibiscos e chá verde. Chá verde, olha aí, hein? São fantásticos. Além de dar um up nessa mulher, deixar ela com mais energia, ele também ajuda a diminuir a retenção de líquido. Correto. E o que mais, então? E, principalmente, o que nós temos também na alimentação é você diminuir os carboidratos brancos. Então, aqueles farináceos brancos como açúcar, pão francês, arroz branco, esses devem ser retirados do seu cardápio e substituídos pelas fibras integrais. Então você pode utilizar um arroz 7 grãos, um macarrão, né, integral, pode ser utilizado uma batata doce também. Eu ia te perguntar, a batata doce faz bem, né? Faz muito bem, porque tanto para celulite, tanto até para ganho de massa muscular, redução de gordura corporal, a batata doce, além dela ser saudável, ela é rica em vitamina A, que é importante para pele, olhos, então qualidade num todo. E saladas coloridas, né? Muito, nossa, a gente tem que utilizar, então, quanto mais verde escuro for a verdura, por exemplo, nós temos brócolis, rúcula, agrião, a couve, quanto mais escuro ele tem mais ácido fólico, que são nutrientes mais importantes para o corpo, de fazer aquela limpeza, ajudando na celulite, e quanto mais colorido tiver, mais vitaminas e minerais. Correto. Nós temos mitos e verdades sobre shakes para emagrecimento. E o que é que a gente tem então, Vanessa? Vamos lá, né? O que acontece? Os shakes para emagrecimento, eles funcionam até certo ponto. O que eu sempre recomendo é que você não substitua o seu almoço por um shake. A não ser que você esteja com 10 minutos, 5 minutos de intervalo, realmente foi um dia corrido, aí você pode fazer um shake, que eu quero que você anote agora a receitinha aí, bem simples. Você pode colocar 1 copo de leite sem lactose, então nós temos várias versões no mercado, leite de arroz, de amêndoas, até mesmo de soja. Vamos colocar também 1 colher de sopa de farinha de aveia, que ela ajuda muito no emagrecimento e saciedade. 1 colher de sopa de chia. A chia, ela forma um gel no organismo, né, no estômago, e ajuda a dar essa saciedade e melhorar também a questão de redução de peso. E ainda, para quem, né, o pessoal que está fazendo a atividade física, né, que cuida mais do corpo também, 1 colher de sopa de whey protein. O whey protein ele vai ajudar a enriquecer de proteína esse shake, deixar mais saboroso, né, e muito mais funcional. Uma outra dica que você pode colocar nesse shake é uma fruta, que mais você gostar. Então, o shake nesse sentido, com uma receita mais caseira, uma receita individualista melhor, você pode utilizar no café da manhã ou até mesmo no jantar. Mas procure sempre fazer o seguinte: divida no seu dia e não faça todos os dias a mesma coisa. Porque quando você varia a alimentação, Edson, você tem uma qualidade nutricional melhor. Mas parece que o nosso problema reside no jantar, não é mesmo? Sempre, porque é o pico, né? Aquele horário das 6 horas, vai para casa, vai descansar. Nesse período de frio, né? Isso, não, e aqui, né, em Erechim já é um pouquinho mais frio que Floripa, né? A gente se acostuma mais. Então, aquela sopinha, uma sopa de legumes é uma ótima opção. Né? Você pode colocar vários legumes, deixar bem colorida e colocar, olha, atenção, hein? Um tipo só de carboidrato. Ou você coloca arroz, ou macarrão, ou batata. Aí você pode comer a tua sopa sem culpa. Vanessa, a diferença sobre os suplementos alimentares e anabolizantes, o que é que você pode dizer? Então vamos lá. Suplementos alimentares, mas, né, claramente dizendo, suplementos esportivos, eles têm função anabolizante. O que é? Uma função de crescimento. O whey protein, o oximase, BCAA. Mas é um crescimento natural. É um crescimento que você, cuidando da alimentação, fazendo exercício, principalmente a musculação, e usando esses suplementos esportivos, você vai ter um crescimento muscular, melhora da qualidade. Agora, um anabolizante esteroide, eles foram utilizados lá, começou na década de 80, 70 na verdade, mas a utilização era para quem tinha problemas como nanismo, dificuldade no crescimento, então era se utilizado o GH, utilizado esses anabolizantes, pacientes com câncer, né, até em estádios mais terminais, e com AIDS.
Isso com o intuito de melhorar a massa muscular e fazer com que essas pessoas conseguissem permanecer por mais tempo, né? Fazer uma maturação muscular melhor. Agora, o que acontece? Veio à tona, né, que infelizmente o amigo, o vizinho, o tio, a tia, né, qualquer pessoa hoje em dia infelizmente está indicando o uso desses anabolizantes esteroides, que eles são muito perigosos. Então, quando que se é utilizado? Quando se precisa realmente? Atletas de alto nível, muitas vezes eles precisam do acompanhamento do médico do esporte, porque é uma performance, né, um treinamento muito intenso. Agora, o pessoal que vai começar a malhar, um esportista, eu recomendo, se você tem dúvida, ou mesmo se você ouviu alguém falar e tem interesse, procure um médico do esporte, tá? Ou pelo menos um endocrinologista, que ele vai ter todas as informações para te passar, se você pode, se você não pode, e se realmente seu nível de testosterona está baixo, ou se você precisa mexer e fazer uma modulação hormonal. Se não, suplementação alimentar vai resolver o seu problema, com certeza. Uhum. Bom, certamente quem está nos assistindo agora gostaria de saber. Dicas para emagrecimento. Coisa boa, né? Opa. Todo mundo, né? A gente vive todos os anos a gente fica nessa expectativa. Poxa, vai chegar o verão, eu quero estar mais caprichada ainda. Então, vamos lá. E aquela Primeira roupa dica. que não cabe mais, né? Que tá lá no armário. Opa, Isso. mulherada entrar na calça que tá lá um tempão, então é alegria, A né? gente fala das mulheres, mas tem homem que não consegue amarrar o cadarço do sapato. É verdade, hein? Aquela barriguinha de chope, tem que cuidar. Então, vamos lá. Dicas muito importantes e simples. Primeiramente, consuma os alimentos de 3 em 3 horas. Então, você pode procurar frutas, pode fazer um mix com oleaginosas. O que são as oleaginosas? Nozes, damasco, você pode utilizar também amêndoas, castanha do Pará, pistache. Coloca uma quantidade de 12 unidades e varia. Vê conforme o teu gosto, quanto mais você gosta. De 3 em 3 horas. Batata doce com frango não é só para marombeiro, não. É quem procura emagrecer também, é uma ótima refeição. Principalmente à tarde, hein? No meio da tarde ou naquele horário das 6 horas, você colocar umas 4 rodelas de batata doce finas e, por exemplo, a palma da sua mão de um frango grelhado ou até um peixe, vai te dar muito mais saciedade do que você comer só um sanduíche, né? Que geralmente você vai ficar com mais fome. Então, primeira dica, de 3 em 3 horas. Água. A água ela é fundamental para acelerar o seu metabolismo. Então, no mínimo 2 litros de água por dia. Ainda, a atividade física. Não acha que o emagrecimento vai cair do céu, né? Então, procura caminhar. Se você gosta de aulas como jump, RPM, bike, aulas Zumba. diferentes, Zumba. Olha aí. Zumba, né? Uma aula de Zumba. dança super divertida, super legal. Investir na atividade física também. Então, são 3 dicas aí principais. Uhum. Vanessa, uma canjinha assim cedo, vai bem ou não? Cedo? Tipo, assim de café da manhã? É. Olha, vamos lá, vamos ver. Um arroz doce nem pensar, né? Arroz doce só de sobremesa. Mas a canjinha, vamos lá. A canja é um alimento que é melhor utilizado mais à noite. Por quê? Como ela é mais quente, ela dá aquela sensação de conforto. Então, chega ao tardar da noite, uma opção para janta para a família, uma canja vai muito bem. Agora, no café da manhã, nós temos opções um pouquinho mais diferenciadas. Certo. E o vinho? Porque tem muita gente que gosta de tomar um vinho, né? Para aquecer. Claro, um vinho tinto seco, então. O vinho tinto, Edson, ele tem propriedades excelentes, como resveratrol, que é uma substância que ajuda a proteger o seu coração, a diminuir o colesterol e ainda permanecer o quê? A pessoa mais forte, né? Um coração mais disposto, mais forte. Agora, a recomendação é em torno de 150 ml dia. Então, se você não tem problemas como diabetes, gordura no fígado, que é a famosa esteatose hepática, ou problemas patologias indicadas pelo médico, você pode até consumir diariamente esse pouquinho. É um pouquinho, hein, gente? Não é um pocão. Então, esse consumo vai te trazer benefícios. Mas um detalhe muito legal é que o suco de uva, Edson, ele também tem essas propriedades. O suco de uva integral. Uhum. E aqui em Erechim a gente tem uma colheita excelente de uvas, né? Então a gente pode aproveitar. Verdade. Olha, vivemos aí num mundo de uma correria, todo mundo correndo, não tem mais horário quase para nada e muita gente com ansiedade. Como é que a gente pode diminuir essa ansiedade? É verdade, não é fácil, né, gente? Com tantos afazeres, mais casa para cuidar, trabalho, realmente é uma loucura. Então vamos lá. Vou dar uma novidade super legal para vocês. Cacau alcalino. O cacau, ele é derivado justamente, né, do chocolate. A gente utiliza o cacau para fazer um chocolate de boa qualidade. E você encontra em lojas de produtos naturais o cacau alcalino.
Por ele ter essa alcalinidade, eles tiram aquela acidez, então o cacau geralmente que é amargo, meio amargo, ele fica muito mais fácil de ser ingerido. Ele fica doce, parece que esse cacau tem açúcar. Então vá numa loja de produto natural e utilize 1 colher de sopa pelo menos por dia. Banana amassada, você pode colocar num shake, né? Você pode utilizar diariamente. Ele ajuda a diminuir muito a ansiedade, porque ele tem antioxidantes na fórmula e ele ajuda a modelar o cortisol. Então você diminuindo esse cortisol vai melhorar. Outra dica muito legal que eu utilizo também para ansiedade são alguns fitoterápicos, né? Então, a garcínia, a giminema. Então, cada pessoa ela merece uma atenção especial para a quantidade. Mas a garcínia e a giminema são extratos de plantas que você pode encontrar também em chá e utilizar. Eu prefiro utilizar ele em cápsula, porque daí eu coloco uma concentração maior para essa pessoa e ela dá um resultado mais rápido. Mas é uma alternativa. E ainda, a solução que eu falei antes do emagrecimento, comer de 3 em 3 horas, vai ajudar com que você mantenha o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, diminuído. Então, se você comer nessa variedade de 3 em 3 horas, você não vai se sentir muito ansioso, né? Faça uma boa refeição, consuma frutas com as oleaginosas, ou o segredinho que eu falei da batata doce, né? Ou até mesmo uma barra de proteína é uma alternativa muito legal também, que você pode utilizar, que é simples. Então, o segredo... E procure também até mesmo um acompanhamento, um terapeuta, um psicólogo, porque muitas vezes se você está num excesso, né, de nervos, está sempre muito preocupado, é um profissional que pode te ajudar. Ok, Vanessa Maralodi, nutricionista esportiva, nós te agradecemos. A gente já passou aqui o teu currículo, até esqueci de dizer que você é modelo fotográfica também. Isso mesmo. Ok, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, espero ter ajudado, né, e fica o convite para as próximas vezes. Um grande abraço. E hoje nós conversamos no programa 20 é Saúde com a nutricionista esportiva Vanessa Maralodi. Até o próximo programa. Quando você escolhe viver com alguém, se torna responsável por outra pessoa. Quando você escolhe ser pai, se torna responsável por uma nova vida. Quando você escolhe um candidato, não está só escolhendo números, mas se torna responsável por um novo futuro. E quando você escolhe Unimed para seus colaboradores, se torna responsável pela realização de muitos outros sonhos. Unimed Erechim, você é responsável pelas suas escolhas. E a gente quer participar de todas elas.